Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje, finalizando a série com a análise do Dr. Pablo Trindade. Finalizando a série com a análise a respeito do fim do isolamento parcial no estado e no município do Rio de Janeiro. Vamos ver o que tem a dizer meu amigo doutor, professor Pablo Trindade. Bom dia, Igor. Você tinha pedido para eu fazer um comentário, né, sobre os números e principalmente sobre os planos de reabertura ou de relaxamento do distanciamento social aqui no Rio de Janeiro. E eu queria comentar alguns números, né, mundiais, nacionais, do estado, do Rio de Janeiro e do município. E aí eu vou terminar tecendo alguns comentários. Bom, como é que a gente está hoje no mundo? A gente tem 6,2 milhões de casos no planeta, confirmados, 370 mil mortes. No Brasil, nós passamos de 500 mil casos. Hoje a gente tem 502 mil casos e 28.800, mais de 28.800 mortes confirmadas. Nós somos o quarto país no mundo em número de mortes. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Itália. Tá? Em termos de notificações, nós temos uma plataforma no SUS, onde os profissionais de saúde, a maioria médicos, mandam, né, encaminham as notificações de possíveis casos de coronavírus. No dia 19 de maio, nós tínhamos 1.565.000 notificações. Aí vejam a diferença, né? Entre 502 mil casos confirmados hoje e tínhamos, no dia 19 de maio, 1.500.000, 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão de notificações de possíveis casos de coronavírus baseados em aspectos clínicos, então, obviamente, sem exames. Infelizmente, essa plataforma não está disponível hoje, esses dados não estão disponíveis agora, nesse momento, para eu comentar. Mas pelo desenvolvimento, o número de casos que eram notificados, provavelmente isso chegou a 2 milhões, ou muito próximo disso, ou passou, né? Mas eu realmente não consigo confirmar esses dados nesse momento. Isso em nível nacional. No estado do Rio de Janeiro, como é que a gente está? A gente tem 52.420 casos, tá? E temos 5.277 óbitos confirmados. Isso é mais do que a China, isso é mais do que a Índia, isso é mais do que a Rússia, tá? No dia, só para a gente ter uma ideia da evolução disso, no dia 20 de maio, a gente tinha 30.372 casos notificados, na verdade confirmados, 20 de maio. No dia 29, nós tivemos 52.420, ou seja, foram mais de 22 mil casos em 9 dias. Então a gente está dobrando o número de casos em aproximadamente 12 dias, um pouquinho menos de 2 semanas, tá? E os municípios mais atingidos aqui no estado do Rio de Janeiro são, obviamente, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, mas toda a área metropolitana. E aí a gente pode falar Niterói, São Gonçalo, Magé, Itaboraí, São João de Meriti, Caxias, Belford Roxo, Queimados e Nova Iguaçu. Todos esses municípios com cerca de mais ou menos 2.000 a 2.000 casos, varia um pouco entre cada município, eu não vou entrar em detalhes sobre cada um. Tá? Como é que a gente está na cidade do Rio de Janeiro? Tá? E aí estou usando dados do Ministério da Saúde e também do governo do estado do Rio de Janeiro para esses dados nacionais. Todos esses números são dados que a gente encontra nos sites dos respectivos governos. A cidade do Rio de Janeiro, ela teve só a cidade, a capital, o município. Ela teve 55.792 casos em termos de notificações. Obviamente não são casos confirmados, porque isso seria mais do que o número de casos confirmados no estado, tá? Mas só na capital foram 57.792 notificações e tivemos 6.955, ou quase 7.000 óbitos notificados,
tá? Então não foram confirmados. Quantos desses foram confirmados? Então, casos confirmados no Rio, a gente tem mais ou menos metade, 28.481 casos confirmados no município do Rio e 3.525 óbitos confirmados no município do Rio. E essa diferença entre notificações e as confirmações, obviamente que dependem de exame, mas existe, obviamente, a possibilidade de um aumento ainda bastante grande nos números de casos e de óbitos confirmados, né? Atualmente, a gente tem 15.567 pessoas internadas ou foram internadas com Covid-19 e 6.243 em UTIs. Tá? Então, isso aí eu passei, dei uma olhada breve sobre como estão os dados até hoje. E eu vou comentar rapidamente alguns dados interessantes que estão disponíveis no site do governo do estado do Rio de Janeiro, que separa por semana, alguns gráficos que separam por semana, as internações, né? Então, quando a gente olha por semana, a gente está na 22ª semana de internações por Covid, tá? A gente vê uma queda, tá? Nós tivemos nessa última semana oficialmente 272 internações por Covid. Na semana anterior foram 969, na anterior 1.280 e na anterior 1.884. Ou seja, existe uma queda, né, bastante relevante no número de internações por Covid. O número de internações por Covid, ele sempre tem uma questão complicada, porque por conta de todas as questões que envolvem o diagnóstico da Covid, se é confirmado, se não é, às vezes o PCR não dá positivo e aí você tem apenas o exame sorológico depois que a pessoa já passou da crise, enfim, tem uma série de questões que complicam esse diagnóstico, essa confirmação do Covid. Um dos indicadores mais interessantes para a gente analisar essa pandemia são as internações por síndrome respiratória aguda grave, né, que geralmente tem um patamar razoavelmente baixo ao longo do ano, né? Aqui no estado geralmente gira em torno de dezenas, então 30, 40, 50, e de repente dá um salto gigantesco. Então, na 22ª semana, a gente teve 1.447 internações por síndrome respiratória aguda grave. Na semana anterior, 2.747, na anterior, 3.238, e na anterior a essa, 3.815, ou seja, tem uma queda, tá? A gente consegue, pelo áudio é complicado, né, de dar essa dimensão, mas tem uma queda bastante pronunciada nas internações. Então, provavelmente, o que os governos estão levando em consideração é esse patamar de internações que vem caindo. Mas quais são as complicações disso, né? O governo, vamos mencionar então primeiro o que o governo está fazendo. O governo estadual está planejando divulgar um sistema de abertura gradual. E eu vejo isso como uma coisa positiva, até porque tem que haver um plano. Em algum momento a gente vai ter a gente tem que reabrir, né, os espaços públicos, os espaços comerciais, as escolas, né? E isso tem que ser planejado. Então, isso é positivo que haja um plano. A questão é quando. Eles querem, em princípio, abrir a partir dessa segunda já, né? Provavelmente com base nesse dado, número de queda de internações. Qual é o problema nisso? As internações por Covid, né, geralmente as pessoas ficam internadas por 2 a 3 semanas. Então, a ocupação dos leitos permanece alta por muito tempo. Então, é preciso que haja uma queda constante para que haja diminuição da pressão nos leitos, na disponibilidade de leitos, tanto leitos comuns quanto leitos de UTI, para que você consiga abrir de uma forma um pouco mais segura, né, e consiga atender a população. Afinal de contas, o objetivo da restrição social, né, é justamente permitir que o sistema de saúde atenda as pessoas que eventualmente vão ter complicações pela Covid.
tá? E realmente, em 3 semanas foram 3 quedas. A queda principal foi na última. Mas a gente teve novos casos em todas essas semanas. E a gente sabe que os dados de ocupação de leitos de UTI no estado estão acima de 90%, ou frequentemente 100%, porque nós temos fila de pessoas aguardando para entrar em UTI, né? Fora que nós tivemos aí o planejamento de 8 hospitais de campanha e apenas um foi entregue, que é o do Maracanã, né? E mesmo assim há diversos relatos de problemas com falta de equipamentos e falta de insumos, não só nesses hospitais de campanha, mas nos hospitais tradicionais, pessoas que estão perdendo a sedação, a pessoa para ficar internada no respirador precisa de sedação. Então a gente está tendo problema com isso. É interessante mencionar que nos leitos privados nós temos uma redução, foi noticiado há poucos dias, há 2 dias, uma redução de 93% para 85% de leitos ocupados na rede privada, isso na rede privada. Então a gente ainda está com um patamar de ocupação de leitos muito alta no estado do Rio. Na minha singela e humilde opinião, é preciso esperar um pouco mais de tempo para que haja um espaço de leitos disponíveis para que você consiga atender a população, né? E aí não é só a minha singela e humilde opinião, mas aí são estudos que a Fiocruz vem divulgando, vem mostrando que a abertura o relaxamento desse distanciamento social nesse momento, e a abertura do comércio, enfim, a retomada de atividades nesse momento no estado do Rio de Janeiro pode ser preocupante, porque pode gerar uma nova onda de casos, né? E a gente ainda tem uma pressão muito forte no sistema de saúde, tá? As pessoas, de uma forma geral, compreenderam a, os requisitos básicos para se evitar o contágio com Covid. A maioria das pessoas está usando máscaras, a maioria das pessoas está usando álcool gel, está lavando mais as mãos, mas isso não são todas, infelizmente, né? Mas a gente ainda tem essa questão da pressão de saúde. Então, na minha opinião, é muito precoce você tomar esse tipo de atitude nesse momento. E temos outras coisas preocupantes que envolvem aspectos políticos, né? A gente tem a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? O prefeito do Rio de Janeiro que está mexendo, inclusive a gente tenta entrar no site agora, não estão disponíveis mais os dados oficiais do município, mas ele mexeu na notificação de óbitos, então ele só colocou óbitos confirmados, né? E os óbitos que são ainda passíveis de confirmação estão excluídos dos dados, né? Eu acho que é importante para a questão de transparência ter óbitos confirmados e óbitos suspeitos. Então ele mexeu nisso e afirmou que o Rio de Janeiro dominou a pandemia. Enfim, realmente os dados mostram queda no número de novas internações, mas o sistema de saúde continua muito pressionado e sem os hospitais de campanha. Então, é muito preocupante esse tipo de postura agora. Eu entendo e é importante que a economia volte a funcionar, milhares de pessoas perdendo emprego, mas a gente ainda não, a gente está vivendo o pico, né? Provavelmente, se a gente for olhar o número nos dados do Ministério da Saúde, a curva no número de novos casos e de óbitos, a gente está em franca ascensão, tanto no país quanto no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente ainda tem os municípios do interior, como isso vai acontecer, mas continuamos em franca ascensão. A curva, ela não achatou ainda. É só olhar o desenho no site que a gente consegue perceber isso. Então, fica aqui o meu comentário e minha opinião sobre o que está acontecendo e sobre essas notícias que vêm sendo divulgadas de relaxamento de medidas de distanciamento social e de atividade econômica no estado do Rio de Janeiro e município. Enfim, é isso. Um abraço aí, Igor. Obrigado. Bom, pessoal,
Essa foi a análise do professor Dr. Pablo Trindade, que já esteve aqui no canal. Se você não assistiu, o link já está na descrição, se você não assistiu a entrevista passada. Eu agradeço a confiança ao canal, agradeço a todos que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para fazer essa análise. Espero que vocês tenham gostado, tá? Novamente lembrando, né, e alertando que ofensas, calúnias, deboches para com os convidados aqui no canal serão deletados ou esses membros serão excluídos, tá certo? Então, mantenham a educação, mantenham o nível. Forte abraço, fique na paz. Tchau.